Amada igreja, eu vos saúdo com a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra estar aqui, usando este púlpito de um grande servo de Deus, pastor Diego, e eu me sinto muito alegre e feliz por estar aqui entre vós pela primeira vez usando este púlpito, apesar de eu ser um pastor batista, mas nós somos pastores de Cristo Jesus. Deus não leva em conta a denominação, mas leva em conta os fiéis que Ele servem com toda alegria, prazer e sinceridade. Então, diante de um culto como este, um culto de ação de graças, onde aqui foram apresentadas, foram apresentados os agradecimentos por imensas bênçãos derramadas por Deus sobre, eu vou dizer, a minha família, né? Porque aqui estão meus filhos, meus genros, minhas filhas, e uma parte deles, né? E a família é imensa. Talvez a família enchesse essa igreja aqui, mas graças a Deus por isso que Deus tem nos multiplicado, não só em números, mas também em bênçãos dos céus. Isso é motivo de todos os momentos da nossa vida, em cada piscar do nosso olho, em cada pulsar do nosso coração, nós erguermos para o alto a nossa voz e dizermos: obrigado, Senhor, porque nada mereço, mas Tu és grande e misericordioso. Então, o título da nossa palestra está ligado a este ato que significa estar ou ser grato. Mas por que estar ou ser grato? Aqui são dois estados diferentes da nossa natureza. Por exemplo, eu posso estar grato agora e amanhã não estar. Mas ser é algo permanente, ser é algo que se incorpora em nós. Ser grato são todos os instantes da nossa vida, quer na alegria, quer na tristeza, quer na bonança, quer na fartura, porque tudo vem de Deus e tudo é por Ele, e tudo que Ele nos faz é para a glória e honra do Seu nome, para que nós cresçamos mais, aprendamos mais e saibamos mais qual é a Sua boa, agradável vontade. E o texto que nós tomamos como base aqui nesta noite está lá no Salmo 56, apesar que o nosso culto está baseado no Salmo 103, mas também são salmos de gratidão. E o Salmo 56, versos 11 a 13, nos diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Então aqui foram apresentadas várias bênçãos de Deus, bênçãos de vida, longevidade, bênçãos de cura, e não fica só aí, irmão, temos mais bênçãos do que isso para agradecer a Deus. Porque todos os dias Deus nos concede algo imerecidamente. Então todos os dias nós temos que dizer: Deus, obrigado. Por tuas muitas misericórdias é que não somos consumidos e não somos vencidos pela fraqueza, pelo desânimo da vida, mas tu nos fortalece através da tua graça. E na maioria das vezes, irmãos, pessoas agraciadas por Deus costumam, com muita gentileza e peculiaridade, dizer muito obrigado ou muito obrigada. É muita gentileza sua, não merecia isso, ou não precisava isso. Pessoas que, entre si, entre amigos, entre algumas pessoas que são cordiais, que gostam de presentear, e pessoas se sentem, muitas vezes, não merecedoras daquele carinho, daquela oferta.
E muitas vezes assim, não precisava isso. É muita gentileza sua. Mas, irmãos, quem oferta de coração sente-se mais alegre do que o que está recebendo a oferta. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Quem dá de coração está doando parte de si, parte de dentro do seu âmago, não apenas algo material. E quem recebe de coração também sabe que está recebendo uma parte daquele que está dizendo: eu te amo. Então, diante disso aí, o que é que nós temos para dizer a Deus? Deus nos dá algo que nós temos como retribuir, irmãos. Aqui foi apresentado os agradecimentos, mas não é tudo. Não é tudo que possamos dar para Deus, porque a palavra de Deus nos diz que se nós fizermos tudo aquilo que o Senhor exige de nós, ainda somos inúteis. É por isso que não temos nada com que pagar os favores do nosso Deus. Então o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso dar, Senhor? Ouro. Davi tinha muita riqueza, irmãos. Davi tinha algo que materialmente podia ofertar para Deus e não lhe fazer falta. Mas não era isso que ele queria, não era isso que satisfazia o seu âmago. Aquilo era coisa que ele adquiriu pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, eram coisas materiais que ficariam aqui na terra. Mas Davi queria dar algo que fosse eterno para Deus, porque Deus é eterno. Então o que é que ele fez? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, Senhor, eu tomarei o cálice da salvação, aquele cálice que tu tomaste por mim, do grande sacrifício que tu fizeste por mim, Senhor. Eu não merecia, era para mim esse sacrifício, mas tu tomaste meu lugar. E eu só posso dizer, Senhor, que eu te agradeço, sacrificando a minha alma, a minha vida perante ti. É tudo que eu posso dar para ti, Senhor. E pagar os meus votos na presença de todos os teus filhos, todos os teus servos. Porque, irmãos, muitas vezes recebemos bênção de Deus e pomos um fechiclé na boca. Nada publicamos, né? Não é que Deus queira que nós sejamos propagandistas das suas bênçãos. Porque Deus não precisa disso. Ele é poderoso, é santo, é misericordioso, tem tudo nas suas mãos, tudo é seu, nada é nosso. Mas Ele quer muitas vezes a expressão do nosso coração, saber se nós somos gratos a Ele ou não, ou se simplesmente estamos gratos. Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos dá algo que a gente só está grato. Bom, Senhor, muito obrigado. Eu esperava isso mesmo de Ti, Senhor. Muito obrigado, e fica por aí. Mas não é só isso que Deus espera de nós, Ele espera muito mais, irmãos. Deus espera um sacrifício de louvor. É uma das coisas também que possamos oferecer a Deus, porque o sacrifício de louvor não é sacrifício humano, mas é um sacrifício da alma. E Deus se agrada daquilo que vem de dentro para fora, não do externo para dentro. Porque de fora para dentro de nós vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E realmente, irmãos, passando esses dias, ou mesmo horas e semanas, esquecem-se daquilo que recebeu. Realmente a expressão da frase acima não precisava disso. É bem considerada, pois, na verdade, nada merecemos por recompensa, pois um presente dado por recompensa não tem significado algum. Quando nós damos espontaneamente, de todo o amor do nosso ser, esse presente é válido, é precioso. Mas quando damos um presente para pagar o outro que recebemos, aí realmente a pessoa pode dizer: não precisava isso. Porque estamos fazendo uma barganha. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer barganha com Deus. Muitas vezes pedindo algo a Deus, não confiando na sua misericórdia e no seu amor para conosco.
E muitas vezes dizemos: Deus, se tu me deres isso, eu farei isso. Não precisamos da dádiva de Deus, irmãos, para fazer algo para Ele, porque tudo Ele já fez por nós. Nós somos devedores dEle. Não somos credores, somos devedores. E Deus já pagou todo o preço por nós. E nada exige de nós, irmãos. Deus não exige muito de nós, Deus exige a menor parte de nós. E ainda assim, nós consideramos muito. Vamos parafrasear aqui o Salmo 63 e o verso 3, porque diz o seguinte: porque a graça é melhor do que o pagamento. Essa é uma paráfrase que eu fiz, né? Porque o Salmo diz: a tua graça é melhor do que a vida. Mas vamos dizer aqui que a graça de Deus para nós é melhor do que o pagamento. Porque a graça vem primeiro e vem sem recompensa, irmão, vem sem exigir troca. Deus sabe que nós somos ingratos. Dentro de nós, dentro do humano, existe sempre a ingratidão. Por mais que recebamos, por mais que o Senhor faça, sempre nós somos ingratos para Ele. Porque nos lembramos um pouquinho dEle e esquecemos a maior parte. Mas Deus, todos os dias, a palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão constantemente sobre nós. Deus não desvia o seu olhar dos seus filhos. Ele sabe de cada necessidade nossa, irmãos. Muitas vezes nem precisamos pedir, porque antes de pedir, Ele já sabe. O pagamento, irmãos, é uma recompensa ou retribuição de algo, mas a graça é uma dádiva de amor. A graça é um favor imerecido. Favor é algo que a gente faz em recompensa de algo, mas graça é uma coisa que nós não merecemos. Quando pago um favor recebido, eu estou automaticamente dizendo que não estou dependendo do doador, ou vice-versa. Ou eu não dependo da pessoa, ou a pessoa não depende de mim. Porque apenas estou recompensando algo feito. Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso semelhante, mesmo às vezes não tendo muito achego àquela pessoa, não tendo muita intimidade, mas pela compaixão do nosso coração, aquela compaixão dada por Deus para nós, e é isso que Deus exige dos seus servos, dos seus filhos, é compaixão. E olhamos para aquela vida, e sem que nada ela nos peça, nós vamos e ajudamos, sem esperar nenhuma recompensa. Porque isso aí, irmãos, faz parte da graça de Deus sobre nós. Nós precisamos usar uma parte dessa graça. Deus derramou ela sobre nós, para que nós também a repartamos com o nosso semelhante. Porém, a graça sendo um ato de amor, ou seja, dar mesmo de forma imerecida, é um ato oriundo de Deus, dar imerecidamente, não lançando em rosto. Porque nós humanos, muitas vezes tem gente aí que quando dá, irmãos, e não recebe o que esperava, porque dar esperando é uma coisa, e dar livremente é outra. E quando a pessoa espera e não recebe, o que é que está acontecendo? Já fica lançando em rosto. Aí eu fiz isso por você, mas você é um mal agradecido, uma mal agradecida. Quando eu precisei, você não me serviu. A palavra de Deus diz que dai com uma mão para que a outra não veja. Mas tem pessoas não, que já dá com essa, mas já está com essa daqui estendida. Eu estou dando, mas quero também minha parte. A palavra de Deus diz que Ele dá e não lança em rosto. Nada é nosso, nada merecemos. O que é que temos aqui, irmãos? Trouxemos alguma coisa para cá? Quando nascemos? O que é que o servo Jó disse? Nu vim a este mundo e nu voltarei. Porque Jó sabia que nada que ele tinha era dele. Quando Deus tirou tudo,
para que ele fosse provado, a sua fidelidade fosse provada, e recebeu a má recompensa de seus amigos, de seus companheiros, até da sua própria mulher, o que é que ele disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando a sua mulher incitou a amaldiçoar Deus pelo que ele estava sofrendo, o que é que ele disse? Tu és louca. Recebemos o bem do Senhor e não podemos receber o mal? Tem pessoas, irmãos, que só querem bênçãos. Bênçãos, bênçãos. Igrejas que pregam bênçãos estão crescendo assustadoramente aí, estão inchando, né? Eu não chamo isso de crescimento, estão inchando. É como fermento. São o fermento das falsas promessas, promessas humanas. Porque Deus não prometeu só bênçãos. Jesus não deixou um legado de bênçãos, só bênçãos aqui neste mundo. Vivermos em mar de rosas, em colchões de plumas, em ar refrigerados. Não foi isso que Jesus deixou. Ele disse, no mundo vós tereis aflições e tribulações. Agora tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Algumas pessoas completam a frase e dizem, vós vencereis também. Mas certamente Jesus quis dizer isso. Se ele venceu e ele está conosco, nós somos mais que vencedores. Precisamos entender, irmãos, que nada trouxemos para este mundo, portanto, nada nos pertence. Foi o que Jó falou. Deus nos criou para uma vida perfeita e uma natureza perfeita, e a destruímos através do pecado por nossa desobediência. Deus criou o homem perfeito, deixou de tudo para o homem, bonanças, sem sacrifício algum. Entregou este mundo e disse, olha aí, é seu, trabalhe, faça produzir. E Deus sempre estava com ele, todas as tardes visitando aquele casal, com certeza dando instruções para o dia seguinte. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Foram agradecidos por isso? Não. A desobediência tomou conta daquelas vidas e hoje nós, humanos, estamos pagando por este pecado, por esta desobediência. Entretanto, num ato de amor, graça e compaixão de Deus, Ele resolveu nos agraciar com a segunda oportunidade através desta maravilha, a sua graça. Primeiramente o perdão e com ele as demais coisas. Deus sentiu profundo pesar de haver criado o homem, porque o homem não soube ser agradecido aos seus favores. Alguém disse que Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrepende. Deus não é homem para que se arrependa. A tradução original diz, Deus sentiu profundo pesar. Mas, mesmo assim, com o coração pesaroso, Deus foi ao segundo plano, ao plano B, resgatar esta criatura. Deus não queria perder o que Ele criou, irmãos, porque quando Ele criou, Ele disse, é muito bom. E Deus ainda olha nesse estado de muito bom, irmãos. Deus tem recuperado a sua raça humana, daqueles que deram ouvido à sua palavra e reconheceram o sacrifício que Ele fez por nós através de Jesus, e Deus está dizendo para nós, é muito bom. É muito bom que estejamos aqui na presença de Deus, louvando, honrando, glorificando e agradecendo a Ele as múltiplas bênçãos derramadas sobre nós, irmãos. Como diz a palavra, estávamos destinados à morte, pois seria o pagamento desse escabroso ato. Porém, mesmo Ele sentindo pesar por nos haver criado, movido pela essência, o amor nos concedeu o direito de vida e seus benefícios. O homem era para morrer, porque o salário do pecado é a morte, a sentença é morte. Nós, através do pecado, estávamos em Adão sentenciados à morte, mas Deus nos concedeu vida. O veredicto de Deus lá na corte celestial foi, vamos resgatá-los, vamos trazê-los de volta. Mas como há de ser isto? Anjos quiseram esse privilégio de vir aqui e trazer salvação para nós.
jamais estaríamos aqui, irmãos. Porque anjo não tem compaixão de ninguém. Anjo cumpre ordens. Mas precisava um que sentisse o que nós sentimos, sofresse o que nós sofremos, as necessidades que sentimos, sede, fome, dor, cansaço, tudo que o homem pode sentir, Jesus veio e sentiu. Então, quando se faz a pergunta lá na corte celestial, quem há de ir por nós? O Filho unigênito de Deus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Está lá na profecia messiânica de Isaías. Eis-me aqui. Jesus veio sabendo, irmãos, o que ia passar, o que ia sofrer por nós, mas ele não se recusou. Ainda por algum período na sua vida aqui na terra, ele ainda sentiu sobre si essa amargura e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas com certeza, não sabemos, a palavra não nos diz, mas com certeza o Pai o falou. E a salvação como ficará? Então ele responde, todavia, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Foi através dessa palavra, irmãos, que nos deu esta vida que agora vivemos. Que agora temos aqui, na sua presença, o prazer, a alegria de estarmos reunidos aqui como família de Deus, glorificando e exaltando o seu nome. Foi por aquele sacrifício vicário que ele fez lá na cruz do Calvário. É bem verdade que muitos, ou seja, na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o que Deus falava antigamente pelos seus servos profetas, tinha que ter alguém para dar o recado. Deus falava para os seus profetas, para que o profeta transmitisse ao povo aquilo que Deus queria. Hoje não, irmão, nós temos o privilégio de ouvir a voz de Deus direta para nós, através de Jesus Cristo, da sua palavra. Nós temos Deus falando conosco diariamente, cada segundo da nossa vida. É só irmos a Ele e perguntarmos a Ele, e expormos a Ele a nossa necessidade. E a palavra nos falará, tenho certeza disso, porque aqui é a boca de Deus falando para nós. Alguém disse que este livro fechado é um livro simples, é um qualquer livro, e aberto é a boca de Deus. Eu não reconheço dessa forma, irmãos. Eu creio que aqui contém a palavra de Deus verdadeira. Pode estar aberta ou fechada. Agora, para eu ouvir esta voz, esta palavra, eu tenho que abri-la. Tenho que deixar que a boca de Deus se abra para mim. Porque muitos querem que Deus fale de boca fechada. Que Deus fale através de um simples livro que enfeita uma prateleira. De um livro que está aberto em certos salmos para guardar a casa, guardar, sei lá, qualquer coisa. Deus não tem amuleto, irmãos. A palavra de Deus é ela para ser lida na sua essência, naquilo que necessitamos de ouvir de Deus e naquilo que Deus precisa falar para nós. Então, qual a forma de sermos e não apenas estar gratos? Qual é essa maneira, irmãos? A diferença entre sermos e estar. Vamos tomar como exemplo o rei Davi, homem pecador, sujeito às mesmas passões humanas como nós somos, era considerado um homem segundo o coração de Deus. Vejam só, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí alguém pode dizer, mas daquele jeito, com tudo aquilo que Davi fez, era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, quem não tem pecado, Jesus disse para aquela multidão que acusava aquela mulher, quem aí não tiver pecado, atire a pedra. Quem foi ousado? Quem foi capaz de atirar, irmãos? Ninguém. A mulher pecadora estava ali na frente de Jesus, mas mesmo assim, estava diante daquele que era o perdão dos pecados.
E após os algozes se retirar, ele pergunta: e tu, mulher? Cadê teus acusadores? Foram embora, Senhor. Não te acusaram? Não, nenhum. Eu também não te acuso. Vai em paz e não peques mais. Porque o problema, irmãos, o problema de Davi é que Davi era pecador como nós somos, qualquer um de nós. Somos propensos ao pecado. Só que Deus não olhava, o olhar de Deus não estava exatamente fito no pecado de Davi. Estava fito no coração de Davi. Porque Deus olha para dentro de nós, para o nosso coração, porque Ele sabe que pecado é impossível de um homem não cometer. Porque constantemente estamos pecando diante de Deus, seja por qualquer forma. Nós pecamos. Por algum pensamento, por alguma palavra, por algum ato, nós pecamos diante de Deus. Mesmo sem querer, nós pecamos. E Deus está olhando para dentro de nós. O que é que vai acontecer? Vou esperar a atitude dele, vou esperar a atitude dela. E Deus aguarda o que é que nós vamos dizer, se vamos nos acomodar, vamos deixar esse pecado amadurecer dentro de nós, apodrecer dentro de nós, mofar dentro de nós, ou se vamos reconhecer esse pecado e olhar para cima e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Era isso que Davi fazia, irmãos. Davi tinha aquelas qualidades de um homem pecador, mas Davi sabia se arrepender, Davi sabia se humilhar perante Deus. Uma das coisas, irmãos, que quebra o coração de Deus, que faz amolecer o coração de Deus, é a humilhação. Porque um coração contrito, Deus não despreza. É a palavra de Deus que diz: um coração contrito, Senhor, tu não desprezarás. E como é que nós possamos ter um coração contrito, irmãos? Quando sabemos que Deus habita dentro de nós, o nosso coração pertence a Ele, e o pecado nos causa incômodo. Pecar, podemos pecar, mas esse pecado não pode se alojar em nós e encontrar cama macia. Quando esse pecado entra em nós e nos incomoda, então nós vamos a Deus e diz: Senhor, não aguento mais o incômodo desse pecado, tira de mim, me perdoa por eu ter te ofendido. Aí Deus olha para nós, Ele se inclina do seu trono para nós, Ele vai dizer o quê? Olha, você pecou, você merece isso. Você pecou, vai passar por isso, porque você pecou, vai ter um castigozinho. É isso que Deus vai fazer, irmãos? Não, Deus vai olhar para o coração, se o arrependimento está ali, se a humilhação está aqui, Ele vai dizer: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que Ele não se lembra mais, Ele lança no mar do esquecimento. Nós é que nos lembramos, continuamos nos lembrando dele e lembrando de quem nos ofende, mas Deus sabe esquecer. Há um hino aí que um quarteto canta que diz: Deus sabe perdoar e esquecer. E é isso que Ele quer de nós, irmãos, que saibamos ser como Ele, perdoar os nossos ofensores e esquecer que também somos iguais a Ele. Sabemos que todo pecado é ofensa à santidade de Deus, porém, mesmo pecadores que somos, e Deus o sabe muito bem, temos algo que nos pode mover o coração, e mover o coração dele, como fez Davi, o arrependimento e a confissão através do reconhecimento desse pecado. O apóstolo Paulo, um homem que derramou muito sangue inocente, logo que recebeu a virtude do envolvimento em Cristo Jesus, se considerou indigno desse amor e dessa graça. Paulo, os irmãos bem conhecem a história, né, daquele homem sanguinário que perseguia os cristãos, matava cristão por prazer, mas um dia se encontrou com Jesus. Aquele senhor algoz, Paulo, o senhor, o grande senhor, que tinha carta branca para tudo, um dia caiu aos pés do grande senhor. E agora, quem era Paulo, irmãos? De senhor se tornou servo. Porque ele perguntou: quem és tu, Senhor? Se
Paulo reconhecia em Jesus o Senhor, então ele se tornou servo. Ali agora Paulo passou a ser nova criatura. Paulo passou agora, em vez de fazer sofrer, ele passou a sofrer. Mas sofrer agora por amor a Cristo é diferente, irmãos. E ele diz, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mesmo assim, irmãos, depois de passar tanto tempo na presença de Deus, ministrando a sua palavra, Paulo ainda se voltava para o seu velho homem, de tantas coisas más que fez, e agora recebendo a bonança de Deus em troca de tudo que fez, ele dizia, miserável homem que eu sou. E nós somos isso, irmãos. Muitas vezes nós nos tornamos homens miseráveis, porque deixamos de reconhecer a graça e a virtude do Senhor sobre nós. Deus constantemente, diariamente, cada segundo da nossa vida, está nos livrando de coisas que muitas vezes não vemos. Está derramando bênçãos que nem pedimos, nem esperávamos. Mas a palavra de Deus que Deus dá muito mais do que aquilo que nós pedimos. Porque a sua bondade é imensa. E assim sendo, irmão, devemos considerar que precisamos ser eternamente gratos a Deus, desde a nossa formação no ventre da nossa mãe, até o dia em que recebermos dele o fraternal abraço de boas-vindas. É esse dia tão ansiado que a igreja espera, de penetrar naqueles umbrais celestes, e lá estará o Pai de braços abertos, diz, vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o trono que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O Salmo 116, versos 12 e 14, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, foi o que eu já citei antes, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. É o que as irmãs aqui fizeram, pagando aquilo que prometeu ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não pagar. Então, já que prometemos a Deus, irmãos, temos que cumprir a nossa palavra, porque Deus cobra de nós. Não é prata, nem é ouro, ou qualquer outro bem-estar desta terra que vão satisfazer os benefícios dados por Deus, porque Ele é dono de tudo. Apenas estaríamos fazendo o que Satanás fez na tentação de Jesus, oferecendo o que não era dele. Não foi assim que Satanás fez? Lá no monte, no pináculo? Olha, Senhor, tu estás com fome? Diz essas pedras que transformam em pão e matará a tua fome. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, mas se tu te jogares daqui embaixo, teu pai vai mandar anjos para te aparar e tu não tropeçarás em pedra alguma. Afasta-te de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes ele faz isso com a gente, irmãos. Olha, tu estás agarrado com o teu Deus, até agora o que tu estás pedindo não tiveste nada. Vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo outro, que tu vai conseguir o que queres. Muitas vezes, pessoas, mesmo sendo servo de Deus, escuta vozes dessa natureza e nos manda sair da presença de Deus para procurarmos algo que Deus já está preparando, mas nós não temos paciência de esperar. Porque tudo é no tempo de Deus. Deus não trabalha com relógio não, irmãos. Deus não tem 24 horas de ação não. Deus é atemporal. O tempo de Deus não é o nosso. 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Se Ele prometeu, Ele vai dar. Agora, no tempo dEle, nem antes nem depois. Deus não se adianta, Deus não atrasa. Porque muitas vezes a impaciência humana não nos faz esperar por aquilo que Deus tem preparado para nós. E são coisas grandiosas que nós não esperamos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele.
e o demais Ele vai fazer, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, Deus não esquece de nós não, irmãos. Ele nos comprou, Ele tem compromisso conosco, com aquele que Ele comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tem compromisso conosco, irmãos. Precisamos estar certos disso. E não em certas circunstâncias nos desesperarmos e achar que Deus não está nos ouvindo, porque queremos tudo na hora do nosso relógio. Mas precisamos esperar pela hora de Deus. E muitas vezes queremos que Deus faça na nossa hora, mas não temos hora para Deus. Nós temos horas para qualquer coisa. Para o nosso bem-estar, para o nosso trabalhar, para adquirirmos qualquer coisa para nós, mas não temos a hora de Deus. Esquecemos que existe um Deus no céu e reservamos alguns minutos para Deus e o maior tempo para nós. E muitas vezes pessoas têm fadiga de vir para a casa de Deus, passar 2 horas reunidos louvando a Deus, porque acham que isso não vale a pena, mas querem os benefícios de Deus. Deus não abençoa injusto, Deus não abençoa ingrato, irmãos. As bênçãos de Deus são para aqueles que são fiéis a Ele, que vivem pela sua palavra, que se alimentam da sua palavra, que seguem o caminho traçado por Ele. Seja alto ou seja baixo, seja pedregoso ou não, é traçado por Ele, e Ele vai nos guiar em qualquer circunstância da nossa vida. Entretanto, o que Deus quer de nós, irmãos, é uma alma agradecida para sempre, e a obediência é o que Ele quer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura de carneiros. Entender a vontade de Deus, irmãos, é muito mais precioso do que o nosso alimento, do que o nosso bem-estar. Reconhecer as bondades de Deus é muito mais valiosa, porque estamos agradando aqueles que cuidam de nós. O Salmo 15, versículo 17, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Espírito quebrantado, coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não quer sacrifício, irmãos. Ele disse: obediência quero, não sacrifício. Porque há pessoas que preferem se sacrificar, buscar dali, buscar daqui, fazer penitência, voto, seja lá o que for, qualquer sacrifício humano para não fazer o que Deus pede, não obedecer à voz de Deus. Porque obedecer, irmãos, é tudo que Deus quer de nós. Obediência e não sacrifício. Sacrifício Ele já fez por nós. Nós não temos nada para sacrificar para Deus. Por mais que façamos, somos inúteis. E o que vamos fazer para dizer a Ele: Senhor, obrigado. Eu sou eternamente grato, Senhor, à Tua bondade. O que vamos fazer para Ele, irmãos? Vamos oferecer nosso sacrifício de louvor, como aqui está sendo feito, irmãos. Aqui não está nenhum presente de ouro para Deus, não tem nenhum diamante, nada precioso aqui da terra sendo oferecido para Deus, a não ser o nosso âmago, a nossa gratidão, o nosso coração, que já pertence a Ele, mas agora cheio, muito mais cheio de gratidão. É isso que as minhas filhas estão fazendo hoje aqui. E eu sou testemunha disso, porque elas aprenderam desde pequena a ser grata a Deus. E isso deve começar, irmãos, essa gratidão deve começar dentro do nosso lar. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos aprendam a ser gratos a Deus na igreja. A gratidão já parte do nosso lar. Tudo que devemos ensinar aos nossos filhos
é o que está lá no Antigo Testamento. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se esquecerá dele. É por isso que eu estou aqui com essa idade, irmãos. Alguém pode pensar que eu sou um pouquinho novo, mas não sou não. 8,3 na caminhada. Mas Deus tem me sustentado de uma forma que não é fácil, irmãos. Enfrentar o que eu enfrentei e hoje dizer que Deus é bom, que eu agradeço a Ele, não é fácil. Coisas que eu dizia assim, Deus, como eu vou passar? Como eu vou aguentar, Senhor? Mas Ele disse, como disse para Paulo, a minha graça te basta. Certa vez o Senhor falou para mim, há pessoas, irmãos, que esperam ouvir de Deus palavras doces, palavras preciosas, de promessas maravilhosas, mas não quer ouvir palavras de cobranças de Deus, palavras de uma promessa de sofrimento ou qualquer coisa. Mas é melhor ouvir a palavra dura do que a branda, porque muitas vezes a palavra dura nos ensina a caminhar, irmãos. A branda nos acomoda, mas a dura nos impulsiona. E o Senhor disse certa vez para mim, em conversa no final de um culto, um pastor colega nosso, em uma conversa, ele virou-se para mim, botou a mão no meu ombro e disse, assim diz o Senhor, eu me agrado em te provar e te tenho na palma da minha mão. É maravilhosa essa palavra, irmãos? Me agrada em te provar? Ter na palma da mão de Deus é bom, né? É maravilhoso. Mas ser provado é bom, irmãos. Prova, irmãos, nem escolar é boa. Porque muitas vezes, mesmo no curso primário ou no curso secundário, os alunos estão com tudo na sua mente, que a matéria está lá, mas na hora da prova parece que desaparece tudo. Porque prova não é bom, irmãos. Imagina uma prova de vestibular. Hoje parece que teve prova do Enem, né? Quantos foram reprovados? Talvez estudaram tanto de se matar, mas na hora desapareceu tudo, irmãos. Mas quando Deus nos prova, quando Deus nos põe à prova, Ele não sai do nosso lado, não, irmão. Ele está dizendo a você, olha, eu estou aqui do seu lado, não desanime, Deus proverá. E Deus tem me feito passar por cada prova, Deus, que quando termina eu digo, obrigado, Senhor. Eu não esperava passar nela. Mas estou aqui contando o que Deus fez. As minhas filhas passaram por provas terríveis, doenças, etc. Mas estão aqui contando o que Deus fez. E eu creio que muito mais teremos, enquanto Deus não voltar, ou não nos chamar para Ele, muito mais bênção Deus nos dará, irmão, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, para nos abençoar e não para amaldiçoar. Os braços de Deus estão abertos para nos receber, a ter uma conversa com Ele. Deus não se recusa a conversar conosco, irmãos. A qualquer momento da nossa vida, possamos ir à sua presença livremente, sem nenhuma cerimônia, e expormos a Deus aquilo que está dentro de nós. E Ele dirá, aguarde, meu servo, eu estou contigo. E quando Deus manda nos aguardar, irmãos, a gente pode respirar tranquilo, descansar, dormir em paz, porque só o Senhor cuidará de nós. Então, esta palavra de ânimo que eu deixo para nós, irmãos, para não apenas estarmos gratos a Deus, mas sermos gratos a Ele, constantemente, aconteça o que acontecer, eu sou grato a Ti, Senhor, pela minha vida. Deus abençoe a esta igreja, continue abençoando o nosso pastor Diego, que é um grande homem de Deus, né? Muito amigo, e a quem eu considero bastante, e a quem me concedeu esse privilégio de estar aqui, né? Usando o seu púlpito,
e que eu espero que mais vezes eu possa estar aqui, não, mesmo que não esteja pregando, mas possa estar entre vós, que para mim é um prazer conhecer a família de Deus, sempre conhecê-la, porque eu sei que não é pequena, né? A família de Deus é imensa. Naquele dia nós vamos olhar para aquela grande multidão e dizer: ó Senhor, quão imensos são os teus filhos que tu salvaste lá na terra, Senhor, e eu sou um deles. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.